Sejam muito bem-vindos ao Talks, o podcast do Prêmio Imagem. Hoje nós estamos aqui com Rafael e Glauber, do restaurante Austin. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Gostaria de saber como que surgiu, quando que começou, a ideia de lançar o Austin. Como que foi? Conta um pouquinho da história pra gente. Pode começar aí. Vamos lá. Na verdade, eu e o Glauber a gente conhece basicamente há muito tempo, desde criança. E o Glauber, ele tinha um açaí aqui em Lençóis, no lago ali, né? Do Itamaraty. E ele começou a fazer hambúrguer lá há um tempo. E, cara, eu comecei a provar alguns dias esse hambúrguer e tal. Vou dar uma enxugada, porque a história é longa. É longo. E aí, cara, eu comecei a comer esse hambúrguer, eu e minha esposa, a gente comia bastante. E um dia eu encontrei o Glauber na fisioterapia. Começou a conversar e tal. Eu falei, cara, você não pensa em ter um sócio no seu negócio? Eu sempre quis ter um negócio meu, nunca tinha tido. Eu trabalhei em Bauru, estudei lá e depois vim pra cá pra cuidar do hotel da minha família. Né? Eu era gerente ali do hotel. E aí eu perguntei, ele tinha acabado de sair de uma sociedade de um bom tempo, né? Não lembro exatamente quanto tempo você já... Quase 10 anos, 6 anos, 7 anos. E ele tinha acabado de desfazer essa sociedade, não por brigas nada, mas porque o sócio dele foi para outra cidade, enfim. Ele falou, cara, vou dar uma pensada, eu tô no momento meu, de meu negócio, o hambúrguer tá dando certo, mas a gente vai se falar, fica tranquilo e tal. E beleza, passou, 1, 2 meses, a gente foi conversando. E aí ele falou, cara, eu pensei aqui, eu acho que dá pra gente pensar em alguma coisa. Então a ideia inicial ela veio através do hambúrguer. E na época... Era o começo daquele boom do hambúrguer ainda, né? Quando a gente começou a conversar, era pouco tempo antes do hambúrguer... De estourar mesmo, de virar o hambúrguer gourmet, que eu odeio essa palavra, mas é o que todo mundo falava. Né? Prefiro muito mais o artesanal do que o gourmet na palavra. Mas enfim, e aí veio através disso, né? Veio através do hambúrguer. A gente começou a pesquisar, o início da nossa ideia era abrir lá onde era o açaí mesmo, que era no lago, mas o lago ali tinha algumas questões, porque lá era da prefeitura. Era da prefeitura. Era uma licitação e acabava que você não tinha segurança de... Você vai fazer um investimento. Eu tinha acabado de fazer um investimento já na época, na realidade. Eu acho que já estava pronto lá, né? A parte nova, Tava. Você tinha montado. E aí não valia a pena, né? Você fazer mais um investimento. Porque tem um prazo, né? Tem um prazo. Não, e tinha um ponto principal ali, que não podia vender bebida alcoólica. E aí, assim, acaba restringindo bastante, né? Querendo ou não, né? Se quer crescer, você não tem um produto aí que é meio carro-chefe, né? Sim. Da maioria dos estabelecimentos noturnos, né? Sim. Basicamente aí foi isso, a gente foi na prefeitura, tentamos ver se conseguiria fazer um adendo ali, né? Mas não tinha jeito, tinha que esperar. E fazia pouquíssimo tempo, um ano que você tinha feito de novo, eram 5 anos, né? Então a gente falou, cara, não compensa, porque a gente queria sair também para esse tipo de cerveja artesanal, uma cerveja diferente, chopp e tal. E aí a gente falou, cara, então vamos começar a procurar um ponto aí, algum outro lugar para tentar e começar a pensar no negócio mais claramente, né? E, cara, a gente foi aqui em Lençóis em alguns lugares, mas nada deu muito certo. E nesse meio tempo, acho que a virada do nosso negócio foi quando minha esposa viu um curso, isso em 2014, né? 14, 15? Não, 18, desculpa. Porque foi na Copa. Abriu em 2019. Foi na Copa, é verdade. O curso foi antes da Copa, foi no começo, em janeiro, fevereiro, e tinha um curso em junho, né? Esse curso era do Netão. Hoje o cara tá estourado no Brasil aí, ele tem programa na Rede TV, ele é um cara bem fala muito legal, tal, enfim. E ele era bem desconhecido, assim. A gente falou, vamos fazer esse curso lá em São Paulo. E aí nós fomos para esse curso. E assim, o Glauber, ele é de família de churrasqueiros, assim, nesse momento né? a gente já tinha achado o imóvel, já estava em construção. Já estava fazendo? Nesse momento, sim, já. Já tinha alinhado planta, mas assim, estava começando a construir o imóvel, que não é nosso, né? Ele é alugado. Uhum. E aí a gente foi fazer esse curso do Netão. E aí foi isso. E daí nesse curso, cara, virou a chave dessa parte de carne de qualidade. Era um negócio muito novo, assim, porque não era tão difundido assim, né? E a gente curtiu muito isso e conhecemos muitas pessoas que estavam ligadas nesse meio.
né? O Netão, basicamente, ele virou amigo nosso. A gente já foi várias vezes para Santos. Hoje, lógico, até pela correria, a gente se afasta um pouco, mas tem o contato, enfim. E conhecemos muita gente. Aí a gente começou a fazer outros cursos, né? Dali você conhece tem um curso em Botucatu do Roberto Barcelos, que também é um mestre, né? E a gente foi lá fazer esse curso de 3 dias, conhecemos gente de Maceió. Então a gente tem vários grupos e muita gente foi aparecendo. Gente que trabalha com restaurante, chefes de cozinha, gente que trabalha com boutique, com açougue, com curso também. Então, assim, a gente conheceu muita gente. Tem um grupo que a gente tem desse curso até hoje, de, sei lá, umas 8 pessoas, assim, que é muito legal, a gente troca muita coisa. E aí a gente começou a mudar o negócio. Eu acho que nesse momento a gente começou a entender que a gente ia abrir um negócio, a gente ia trabalhar com carnes já, hambúrguer e carne, mas aí a gente começou a virar a chave, né, como o Rafael falou, e começar a entender que o negócio era um pouco maior, assim, para ter o sucesso, para ter o sucesso que a gente gostaria de ter, e nem imaginando assim esse sucesso de ter outra loja já em tão pouco tempo, outra estrutura e tal, a gente tinha que entender o que a gente tinha que mudar o negócio. Então a gente meio que sentou já construindo o negócio, já com consultoria contratada, tudo a gente sentou e falou, não é mais exatamente igual a gente estava imaginando, acho que algumas coisas vão ter que mudar, né? E a gente mudou, não vou falar que tudo, mas a gente mudou muita coisa. E foi assim, um ano, 2018, nem tanto, mas a gente inaugurou dia 5 de novembro, né? De 2019, do fevereiro, do final do ano já, de 2018, até setembro de 2019, outubro de 2019, a gente fez, assim, eu praticamente não fiquei um final de semana quase em Lençóis, eu fiz curso, trabalhei, viajei em evento, ajudava, ia de voluntário, ajudava em restaurante de amigo, viajava, conhecia boutique, conhecia açougue, conhecia... Cara, a gente fez... Eu e o Rafael, a gente meio que ficou para mais de 50 ações em menos de um ano, sempre relacionado ao restaurante. E isso eu acho que foi o que deu confiança e firmeza naquilo que a gente estava assumindo como realidade ali. E deu, acho que, o chute inicial, assim, de... isso aqui que vocês estão terminando aqui agora, tá ok, pode ir que vai dar bom se trabalhar, vai dar tudo certo. E a gente sempre tentou, quando a gente estava nesse... Que na verdade a gente fala em um ano, mas a gente ficou 3 anos, basicamente, pensando no negócio, não foi de uma hora para outra, assim, foi um longo tempo de maturação do negócio, né? E aí quando a gente percebeu isso, a gente começou a realmente criar estruturas, o Glauber ele é mais ligado à parte da cozinha. Óbvio que hoje a gente já tá todo mundo sabe de tudo, porque você vai aprendendo, mas o Glauber ele era o cara mais ligado à cozinha, eu mais ligado com financeiro, com parte de salão, mesmo o Glauber tendo muita experiência nisso, né? Porque ele viveu a vida inteira em restaurante, né? O pai dele já teve churrascaria, tem restaurante, tem a pizzaria Prâmio há muito tempo, enfim. E aí o Glauber conhecia também, acho que é importante a gente falar dessas pessoas. Ele conheceu um casal em Ribeirão Preto, que ele teve um açaí lá também, e era um casal muito bacana, o André e a Renata. E a Renata, ela foi sócia proprietária de Outback por quase 10 anos em Ribeirão, alguma coisa assim. Um bom tempo, assim. Um bom tempo. Eles. Gente bonita. A gente fez uma reunião uma vez. Fantástico. E aí o André veio nessa parte financeira, então a gente fechou essa consultoria com eles, e a Renata veio com toda expertise e experiência que... Cara, eu tenho certeza que a gente está com 4 anos aí, né? De Lençóis, mais ou menos, quase 4. Vai fazer um ano agora. Ela deu um impulso muito grande, porque ela veio com muita coisa pronta pra gente. Parte de treinamento, de colaborador, de checklists, de como fazer. E a gente conseguiu dar um salto, assim, de coisas que a gente ia ter que aprender na pancada. A gente conseguiu aprender. A gente antecipou algumas etapas com ela. Eu falo assim, com todos, né? Ela, no caso, assim, por ser uma consultora já experiente no ramo, e por ela também, ela, o André e logo depois a Cris, por entenderem o tipo de negócio que a gente queria ter, né? A gente tem a Renata era sócia proprietária do Outback, mas ela não veio instalar o Outback aqui em Lençóis. Sim, óbvio.
Ela veio aqui instalar o Austin. E, assim, coisas que a gente ensinou para ela, né? Principalmente relacionado à carne. Assim, ela era uma gerente do Outback, que é um restaurante conhecido por ser a maior steakhouse do mundo, talvez, né? em unidades, atendimento, em faturamento de rede, né? E a gente ensinou bastante coisa para ela. Por quê? Porque o mercado realmente mudou. Assim, a gente viu esse começo, assim, sabe? A Renata vinha com o que ela tinha de serviço, de opção, e a gente falou, isso aqui está mudando, isso aqui está mudando. E adaptando a nossa realidade. Isso, numa cidade de 70 mil habitantes, 75 mil habitantes, o Outback normalmente abre em cidades muito grandes, né? De 500 mil para cima, alguma coisa nesse sentido. Não sei se tem um limite, mas enfim, são cidades muito maiores, a estrutura é totalmente diferente e ela soube adaptar a nossa necessidade também. Ela, o André, a Cris, eles entenderam exatamente o que a gente queria, né? E eles ajudaram a gente do começo até hoje, assim, quando a gente precisa, eles ajudam e tal. Em Linz eles fizeram o mesmo trabalho de treinamento de equipe, de tudo, né? Então em Linz eles participaram também e participam até hoje, como o Glauber disse. Então acho que foi basicamente isso, né? E aí foi criar cardápio, a gente que criou basicamente. Acho que tudo na vida se copia a gente busca muita referência, né? Muita inspiração, e a gente começou a buscar. A gente não viajava só para fazer curso, a gente viajava para conhecer lugares, a gente ia em vários restaurantes de São Paulo, Campinas, cidades maiores. Para o melhor de cada um. Né? Buscar a referência e ver o que a gente ia conseguir trazer pra gente. Né? Então aí a gente começou a criar realmente cardápio e as coisas foram meio que aparecendo. Drinks, por exemplo, né? Aqui no Lençóis, na época, não tinha um lugar, restaurante, bar, enfim, que fazia uma quantidade de drinks diferentes. Tá? Hoje já tem mais, já está mais comum. Mas aí, uma grata surpresa também, o Marcelo, da Equality Coquetelaria, eles têm uma empresa que faz coquetéis para casamento, enfim. O Glauber conheceu, meio que uma surpresa, assim, sei lá, 3 meses antes da gente abrir, e a gente buscando referência, o que a gente vai fazer, conversando com aquela Flares, que na época ainda né? Mas até fez o casamento do Glauber, falei, pô, eles são legais. E a gente conseguiu trazer eles são de Bauru, né? E aí a gente foi lá, aprovou, fizemos uma parceria, eles que assinam toda a nossa carta de drinks, né? Então, que legal. Então, basicamente, foi tudo meio que casando. Aí veio o Ambev, com as pessoas que sempre ajudaram a gente, Bruno, hoje o Regi. Então, assim, foi somando muita coisa, né? E aí você vai conseguindo parceiro, você começa a mostrar a estrutura, o que você está querendo fazer. Muita gente, inclusive amigos, fala, pô, mas é muita coisa para Lençóis, vocês não estão dando passo maior do que vocês deveriam, faz a coisa com mais calma. Não, nem por investimento de valor, mas pela estrutura, pela proposta. Né? E não existia Bracel, né? Exato, também. Quando a gente concebeu o projeto com a quantidade de lugares, com o cardápio e tal. Então, foi, mas a gente acreditava. O meu pai tem pizzaria, como o Rafa falou, há muito tempo aqui em Lençóis, e eu sempre uso muito eles como exemplo, não por querer comparar e tal, pelo contrário, mas é pelo tipo de relação que eu tenho com o negócio deles, entendeu? Então, eu sou nascido, criado dentro de restaurante, minha família sempre teve restaurante, pizzaria, no caso, até hoje, e eu lembro de uma época que a pizzaria do meu pai, ela era, lógico, né, referência, vai. Tipo, não vou falar que ela era a melhor, nem... Até hoje né? Mas hoje mudam as referências, né? Ela é referência, mas talvez mais por valor agregado, assim, tipo tradição, por estar no mesmo lugar, as mesmas pessoas e tal. Isso aí ele conquistou, né? Com o passar do tempo. Mas em algum momento as pessoas saíam da região e vinham para Lençóis comer pizza na pizzaria do meu pai. Isso há muito tempo, né? E quando a gente abriu o restaurante, falava pro Rafa, e quando a gente conversava, até eu acho que na primeira palestra que a gente deu para a equipe, né? A gente falou assim que a ideia do nosso negócio, acima de tudo, lógico, era resgatar uma questão de um orgulho que Lençóis tinha, não que tinha perdido, mas eu estava meio cansado de ouvir assim, Lençóis não tem nada para fazer. Um lugar legal tem que fazer. Então tá. Não que não tenha, né? Sim, não que não tinha. É o contrário, entendeu? Eu estava cansado porque... E aí eu ouvia isso, e então vamos para Bauru ou vamos para Barra, e aí a gente ia lá e comia franga passarinho e tomava cerveja de Brahma na garrafa. E para mim isso tem em todo lugar, entendeu? Então assim, a pessoa queria sair só para ver um ambiente diferente, lugares diferentes, e
E eu usava isso tudo de desculpa, né? Mas eu sempre... se não acreditasse em Lençóis, a gente não tinha aberto Lençóis, entendeu? Não tinha feito o que a gente fez aqui em Lençóis e tudo que a gente faz, tá? Aqui em Lençóis, lógico, né? Então a gente queria meio que resgatar. Então hoje, por um trabalho bem desenvolvido, por pessoas maravilhosas que passaram pela nossa vida, pelo que a gente aprendeu, pelo que a gente consegue ensinar, lógico que falhas e erros acontecem sempre, mas hoje a gente tem pessoas que trazem gente de fora, clientes de fora, para vir conhecer o Austin. Sim. Então, assim, eu tenho um amigo em Bauru, em Jaú. Aí o cara, viu, faz tempo que a gente não se vê e tal. Vem aqui. Eu falo, não, vem aqui em Lençóis, tem um restaurante legal. Entendeu? Que vai... Eu sou prova viva, tá? Foi o primeiro restaurante que eu fui quando eu cheguei em Lençóis, em São Paulo. Muito bom. Legal. Falei, uau, nossa, que top! Muito bonito. De longe, você olha, né, é imponente. A vista é maravilhosa. Sim, e a gente preza muito por isso, em todos os aspectos, tá? Talvez 5 horas de conversa não bastasse para a gente passar o dia a dia que a gente vive todo dia no restaurante. Por quê? Porque a gente realmente, como a gente concebeu, né, hoje a gente tem um outro sócio, é o Vitor, né? Ele entrou logo depois que o restaurante já tinha sido aberto. Hoje ele, infelizmente, não pode estar aqui, está com compromisso. Mas a gente concebeu esse projeto. E a gente é como um filho para a gente. Lógico, a gente vai brigar por ele. Que pai que não briga pelo seu filho, né? Que não luta pelo seu filho. E a gente, apesar de tudo, e lógico, né, não é fácil a batalha diária de todo dia ter que trabalhar e desenvolver e pensar para frente, anos para frente às vezes, mas a gente luta por isso e para tentar manter sempre igual, né? Tipo, não perder essa essência, isso, né? Tipo, essa questão da luta, a gente passou bastante coisa, né? E a gente quer a gente quer que isso realmente seja transparecido para todos, né? O cliente que entre lá, ele não veja, lógico que ser bonito por fora é legal, vai chamar atenção. Impressiona, mas aí Sim. quando você chega na porta, que já tem uma recepcionista para te receber, eu falo da minha impressão particularmente. Claro. De fora eu falei, nossa, que lindo. Mas aí você chega, já vem a recepcionista muito bem vestida e te acompanha até a mesa, e sem falar no cardápio, né? Então, eu acho que é tudo muito isso completo. Que faz voltar. Vocês pensaram muito em tudo mesmo. E eu acho que quem vai lá vê que é algo muito diferencial. Você fala, gente, não é só aparência. Sim, sabe? Tem uma coisa que a gente bate bastante, é isso, que assim... Tem gente que fala, nossa, mas lá é muito chique. Nossa, brincadeiras, eu não tenho nem roupa. Mas não é isso. A gente, é um lugar que a gente pensou, que a gente fez legal, é gostoso de estar. Tem bom gosto. Com bom gosto, acho que a palavra é essa, é bom sim. gosto. Só que ele é um lugar para todo mundo mesmo. É um lugar acessível, não é muito mais caro do que a concorrência, tanto local quanto na região. Você pode ir, você pode ver. O cardápio ele é digital. Sim. Você pode entrar do seu computador, do seu celular, enfim, e você vai ver que não tem nada de absurdo no preço. Assim. É bom gosto aliado com coisas de qualidade, lógico. Acho que é engraçado você ressaltando isso, porque eu já falei isso lá também. Depois de comer, eu olhar e falar assim, nossa, às vezes a gente gasta mais do que isso nos lugarzinhos tão zoado. Sim. Aí você vem aqui num lugar desse, né, e paga às vezes até mais barato, de verdade. Sim. Eu já fui em lugares que eu falo assim, nossa, atendimento péssimo, pessoas não tinham padrão de roupa, enfim, não comi tão bem, paguei mais caro e olhar e falar, nossa, né? Sim. Então é muito acessível para todos, de verdade mesmo. Detalhe, acho que é importante aí de ressaltar, eles são muito detalhistas, né? Eles construíram um negócio, não era... É um negócio, ok, visando lucro, mas sempre foram muito detalhistas. Uhum. E eu falo que acho que a maioria das pessoas não sabem. Até o teto deles lá tem pensado em acústica. Então, as pessoas não sabem o porquê. É gostoso conversar ali dentro, não tem eco e tal. E o teto não deixa reverberar o som. Sim, então, isso mostra que... Isso não reflete no preço final lá, mas de alguma forma o ambiente fica agradável, né? Então, são as impressões que o cliente tem que não ele não sabe compra. Tipo, ele não necessariamente está ele comprar uma comida gostosa, ele está comprando e ele está comendo aquilo e aquilo é commodity, talvez. Mas aí tem toda a parte de percepção dele. Ele volta, experiência, ele né? não sabe por que volta às vezes.
mas ele volta por muitas coisas, por estar sempre limpo, por ter um banheiro legal, por ter som no banheiro, um negócio banheiro, acústica. Sim. A gente recebe muito elogio de som no banheiro. De verdade, assim, clientes falam assim, como é que acha a playlist do banheiro, entendeu? E a gente passa, tem lá no Spotify, lá tem todas as playlists e tal. Então, assim, a gente recebe vários feedbacks de várias coisas. Então, mostra que a gente tentou e tem acertado várias posições que impactam em pessoas diferentes, entendeu? Sim. Tanto pela comida, pelo preço, pelo ambiente, pelo atendimento, às vezes tudo isso junto. Né? Então, eu acho que isso tem sido pontos positivos para a gente, né? Sim. Precisam sempre estar em melhoria constante. Né? Sim. A cabeça não para nunca de pensar em coisas novas, cardápio, drinks. E acho que o principal é isso, cara. É assim, aprender que a gente erra. É um restaurante que comete equívocos, comete erros. A gente trabalha com pessoas, né? Erramos nós, a equipe, mas a gente sempre tenta resolver o problema do cliente de alguma maneira que a gente possa resolver. A gente errou um ponto, então vamos fazer outro. Você quer uma sobremesa? Acho que esse é o ponto principal. O que a gente pode fazer para que você não saia daqui diminui esse problema, porque o problema já aconteceu. Sim. E aí ele acontece mesmo. É o cara que tá ali. É lógico que a gente vai criando artifícios. Hoje a gente tem termômetro digital pro ponto, porque ponto da carne é temperatura. E aí tem o termômetro lá, o cara trabalha com ele. Mas acontece de errar, demora, vai sair no outro prato e aí passa um pouquinho, ou enfim. E aí, ou outros erros que podem acontecer, né? E a gente sempre tenta resolver o problema do cliente. Demorou mais do que o padrão, a gente se cobra muito de tempo, tanto de pratos quanto de drinks, né? A gente tem esse padrão, tanto tempo para porção, tanto tempo para tem essa ou essa porção que demora mais para ser feita, porque a panceta demora mais para fritar, o frango, enfim. Mas a gente preza muito por isso e a gente controla bastante isso, né, com os nossos gerentes. A gente tem as reuniões semanais com eles sobre os erros, sobre os acertos, sobre o que a gente pode melhorar, sobre o que eles fizeram que talvez a gente pudesse ter feito de outra maneira. Então, acho que é tudo muito isso. Assim. A gente erra também e a gente tem que tentar resolver de alguma maneira para o cliente, que é o mais importante, que ele não saia realmente insatisfeito. E mesmo assim, tem hora que acontece e a gente tenta dar tudo, né, pegar esse feedback, conversar. Sabe como é que tenta reverter. Mas são coisas do dia a dia também, né? Sim. A gente está atendendo, sei lá... Mensuais umas 4.000 pessoas por mês. Mais leans ainda, que o restaurante é maior. Então, assim, é normal você não acertar toda vez, tá? A diferença é como você quer resolver isso, né? No meu açaí, você não era daqui... O Cris talvez lembre, né? O Rafa também. Antes ele era só um balcão e o cliente via, eu preparava o açaí na frente dele e tal. E eu já errei bastante açaí montando lá. Só que assim, tá aqui, é com ovo maltine? Não era com ovo maltine. Ele falou, mas você gosta de ovo maltine? Gosto. Então tá aqui, não vou cobrar, entendeu? Tá tudo certo, entendeu? E vamos embora, vamos pro próximo, entendeu? E tentar não errar de novo. É um atendimento humano, né? E que cria um relacionamento com o cliente também, né? Sim, sem dúvida. E o nome? Aí o nome já é uma questão assim, que aí já foi até um passo já de execução, né? Porque quando a gente pensa em ter um restaurante, e a gente queria ter um restaurante já forte, né? Desde o começo. A gente queria que causasse alguma impressão nas pessoas, né? E a gente pensou em muitos nomes. Né? Nossa! Né? E aí a gente, com a ajuda da agência, né? A gente começou a fazer um brand, né? De vários nomes. A gente tinha algumas sugestões, fomos colocando e tal. E aí a gente chegou lá num radical lá de 3 ou 4 nomes lá. Né, daquilo que a gente imaginava que ia ser o negócio, como que ia ser montado, quais as referências, e aí a gente conseguia fazer essa acho que nomenclatura. O principal do nome, que, por exemplo, vou ser bem honesto, eu nem sabia exatamente como que funcionava isso, e aí quem ajudou a gente foi a agência e um advogado, lógico, porque a gente tinha que buscar algum nome que não estava registrado no mercado. Né? Que trouxesse valor. Porque a nossa ideia era que o restaurante crescesse. Seja em 10 anos, em 20, em 1, não importa. Já pensando mas a gente já estava pensando que a gente tinha que ter esse nome nosso para quando a gente fosse crescer, o nome ser nosso mesmo. Né? Então, assim, vários nomes se esbarraram de já não poder. Tipo, isso aqui não pode, isso não pode, isso não pode.
E aí você vai tendo que pensar coisas novas. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que a Nádia que trouxe esse nome um dia, viu alguma coisa. Exatamente. Não lembro exatamente. Eu acho até que... Nádia é minha esposa. Eu, pelo que eu lembro, foi a agência que trouxe esse nome. A gente estava muito em Brooklyn, tinha coisa alguns assim, nomes, Bronx, alguma coisa nesse sentido. Nós fizemos internamente uma votação aqui, a fonética de Austin. E assim, todos os nomes que a gente já buscava eram nomes que a gente já tinha deixado isso meio claro. A gente queria um nome de pronúncia fácil e que fosse rápido assim de falar, assim, não fosse um nome curto, né? Um nome curto, né? E que causasse alguma impressão, assim, um nome mais forte, né? Acho que talvez seja essa a palavra, né? Que pudesse ter uma historinha também, né? Algo que tivesse ligado com o nosso cardápio, né? E aí, como a gente já ia trabalhar negócio com defumação, poucas coisas, né? Mas que já também pudesse agregar, né? Não adianta eu chamasse Austin e não ter nada de American Barbecue no restaurante, enfim. Ou de América, né? Sim. Tipo, nada de hambúrgueres ou enfim. Mas Austin um restaurante árabe, né? Isso. Um restaurante japonês. E aí a gente acabou escolhendo esse nome. Ele tinha uma trava até, que isso é uma história engraçada. Depois, essa é a história engraçada. A gente fala sobre ela. E aí a gente arriscou, né? Vamos arriscar nesse nome aí. E graças a Deus hoje o nome é 100% nosso. As variáveis também. E é um nome tão bom que tem muito restaurante no Brasil hoje, muito grande, com esse nome, entendeu? Mas o nome é nosso. Uau! Agora ele é nosso. Saiu faz o quê? Um mês o registro, exato? Recente, né? O segundo registro. Que legal. Depois a gente fala sobre o registro. Uma outra pergunta. Eu morei 2 anos em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, e desde a primeira vez que eu fui lá, eu não sei se pelo gosto, eu não sei se pela vestimenta do pessoal, mas eu lembro muito de lá. Vocês fizeram alguma coisa, tipo algum estudo no Texas, em algum restaurante? Não, eu até tinha uma passagem de ir lá, de abrir o restaurante comprada para ir para lá, para conhecer mesmo e tal. Eu tenho uma amiga, muito amiga mesmo, nossa, inclusive minha madrinha de casamento, que mora em Houston, em San Antônio, perdão. E a irmã dela também é muito amiga nossa, mora em Austin. E até já tentei programar algumas vezes, não deu certo de ir para lá. Mas uma hora vai dar e a gente vai lá, vai para conhecer. Conheço os Estados Unidos, já fui para Nova York, Chicago. Minha esposa morou um tempo lá. Mas o que a gente tem é de padronização do que, lógico, que eu vi, o que a gente via em outros lugares que eram referências também disso. O uniforme, acho que tem muito, até uma questão do Rafa e da Nádia, né, da esposa do Rafa, porque uma hamburgueria, né, que a gente gostava, sim, a gente acompanhava bastante eles na internet, eles tinham um uniforme muito bonito, assim, e assim, tudo tem a ver, né? Lógico, não é uma cópia do uniforme deles, porque também não é nem a mesma empresa. Mas é referência, mas né? o estilo de uniforme é o mesmo. E aí, quando a nossa consultora veio, né? E a gente falou, a gente quer um uniforme assim, assim, assado, mostrou, ela falou assim, nossa, acho que vai dar super certo. Assim, e deu até hoje. No começo a gente até falou em preto, ela falou, não, mas preto não, porque estraga muito, lava, vai começar a desbotar, não vai ficar legal. E fomos buscando... E aí, sim, eu acho que em um determinado ponto, tem muita gente que fala a sociedade é difícil, porque tem... Cara, não é fácil mesmo. Porque tem 2 pessoas ou 3 pessoas pensando a mesma coisa para o negócio, mas com pontos de vista diferentes. Mas uma coisa assim que acontece regularmente no restaurante a gente debate e a gente traz esse debate ainda para outras pessoas, e isso normalmente gera uma construção muito melhor do que eu tomar a decisão ou o Rafael tomar a decisão, entendeu? Então, assim, eu obviamente não vou lembrar, mas com certeza teve dedo da consultora, isso eu sei, teve dedo meu, do Rafael, da esposa do Rafa, da família, minha esposa, no geral, né? Provavelmente teve da agência, entendeu? Faz o patch, onde coloca, como é que desenha, entendeu? No final de tudo isso, a construção não tem como dar errado, porque não é uma coisa... É lógico que uma pessoa pode pensar sozinha e ter todo o sucesso do mundo, com tudo, dá tudo certo. Mas quando mais gente coloca a mão no negócio, a tendência é que fique melhor, entendeu? Às vezes é um pouco mais burocrático, mas quando é uma decisão muito importante, não tem como ser tomada assim de pronto por uma pessoa só. E isso funciona bem no restaurante, desde o começo. Tá? Todas as decisões importantes nossas,
a gente, cara, é difícil de falar, mas eu acho que a gente não errou nenhuma decisão importante no restaurante até hoje, assim. E eu falo sempre assim, é muito difícil disso acontecer, porque eu tive meu negócio, já tive negócio com outro sócio, e a gente erra, acerta e tal, mas decisões importantes a 4 mãos, 6 mãos são sempre melhor. Eu posso falar isso agora, falando como agência, que eles, como clientes daqui da Atitude, é um dos clientes mais flexíveis, que aceita a nossa opinião, e a gente consegue muita coisa da visão nossa da estratégia, eles aceitam de forma legal, vamos fazer. Então, a gente até busca isso, né? Sim. Pô, a agência tá ali. Mas é interessante. Know-how muito mais do que a gente. Então, mas é interessante que isso, entrando um pouco nessa parte, os clientes às vezes não querem, eles não estão prontos para ouvir a visão de fora. Sim. Ele quer só que você replique o que ele quer que você Exatamente, faz o que eu estou mandando, que vocês recebem para isso, vocês são pagos para isso. E vocês têm esse perfil, que quando a gente sugere, não, vamos fazer, vamos tentar. Às vezes acontece de não dar certo. A gente está aqui, ergue a mão, erramos, mas é um dos clientes mais flexíveis que a Atitude tem. Isso eu posso... E essa ponderação, a ideia realmente às vezes é diferente um do outro, mas beleza, realmente vamos focar, vamos fazer o que o Glauber falou aqui, porque pode ser que seja o caminho melhor mesmo, ou o Vitor, enfim... E aí a gente chega no consenso. E se errar, nós vamos estar juntos também e vamos fazer outra vez. Vamos dar nosso erro, né? Tamo junto. Eu acho que essa é a parte mais importante também. Esse apontamento de erros, lógico que internamente entre nós três, né, existe, sempre que eu falo, um debate, né, de ideias e de posições e conclusões, né, de cada decisão que a gente toma. Mas daqui para fora é a nossa decisão. É a decisão do posição restaurante. Oficial, né? Exato. Isso. Dali até o final. Tá. Se tiver que mudar, vamos mudar junto e segue o jogo. Um ponto aqui legal de falar, legal assim, interessante para as pessoas entenderem a... Desculpa, só uma ponderação do nome. Eu lembro o primeiro evento que eu fiz, que eu ainda tinha um açaí, não tinha aberto o Austin, e aí... Meu pai é verdade, bem exigente, assim, meu pai... Não que ele não... Pelo amor de Deus, ele hoje me apoia, na época também já me apoiava pra caramba e tal, mas toda vez que ele vem falar alguma coisa comigo, eu já imagino pior, bem bom, coisa de bronca, assim, sabe? Pô, e aí ele tava fazendo evento na hipnose, e aí eu tava fazendo com açaí, porque eles tinham... não tinha nem aberto e tal, só que a gente já tava com os bonés prontos. Inclusive era esse aqui o primeiro boné, né? Que a gente fez no primeiro modelo. E aí a gente estava vendendo lá os bonés já, porque já ia abrir o restaurante e falou, vamos startar, já tinha dado boné para uns 3 amigos ali, vamos começar a vender o boné, quanto mais tiver gente usando o boné, melhor pra gente, né? E aí meu pai chegou do lado e falou assim, ficou esse o nome, né? Aí eu falei, ficou esse nome. Ele, tá, beleza. Aí deu uns 10 minutos, ele voltou, falou assim, você sabe o que significa esse nome? Eu falei, putz. Capital do Texas, pai. Pra mim é só a capital do Texas. Falei, a capital do Texas. Aí ele, mas é só isso? Eu falei, não sei, você acha que eu pesquisei esse nome? Não pesquisei, eu sei que a capital do Texas é a referência que a gente vai usar. E aí ele falou assim, significa lugar abençoado. Pode que legal. Abençoado... de fé, alguma coisa nessa relação aí. Legal. E aí eu falei, legal. Então, deu certo. Deu certo. Que legal, que bom. Falando já um gancho, né, nesse final que ele falou de abençoado, é interessante a gente contar a história. Eles começaram em 2019 e já na sequência ele teve todo um terremoto, né? Sim. Conta pra gente um pouco do começo seus ali, que vocês abriram e já... Para as pessoas entenderem o processo aí de resiliência mesmo seus aí. Sim. A gente abriu o restaurante em novembro, né? Dia 5 de novembro de 2019. Legal, a gente já imaginava que ia ser aquele boom mesmo, porque todo começo dá um movimento, é normal, cidade faz pequena, parte. Todo mundo esperando. esperando. E foi, graças a Deus, tivemos bastante, correria, loucura, erros, um monte de problema que foram acontecendo, a gente foi arrumando eles. Mas aí veio o maior de todos, que eu acho que nunca ninguém tinha passado. Nunca não, né? Mas nesse último 100 anos aí, último século, acho que não tinha sido, né? E aí veio a pandemia, na verdade começou um burburinho aqui, um burburinho ali, vai e tal. E
Eu lembro até hoje, foi no dia 19. Eu não lembro exatamente o dia. Eu lembro Foi que foi dia numa 19. foi numa 19 de março. Uma quinta-feira. A gente tava fazendo uma ação de St. Patrick Days. É o primeiro, né? Acho que a primeira grande ação foi depois do Super Bowl. Super Bowl foi Super primeiro. Bowl foi primeiro, depois teve legal. o menu com o Gui. Não, teve o curso do Panhoca, teve o curso do Panhoca, Isso. Super Bowl. Aliás, Super Bowl, curso do Panhoca e vinha de uma sequência de sucesso. Sim, todos os eventos menu, muito bacanas, todos bacanas. E aí tava no St. Patrick, o primeiro dia ainda foi na terça-feira, estourou, deu bastante gente, foi legal. Cara, na quarta-feira, logo se eu após não o me carnaval. engano, deu... Foi. Assim. É. Eu tava no carnaval em São Paulo quando... Foi isso. Na quarta-feira já deu, sei lá, 50 pessoas, a gente já ficou meio assim. Na quinta eu me lembro do número, 17 pessoas deu no dia do evento. Óbvio, foi péssimo, né? Porque o restaurante na época cabia umas 95 pessoas, né? Que agora que tem um parque, tem um pouquinho a mais. E aí, cara, a gente sentou, era só eu e o Glauber ainda na época. A gente não fazia delivery, porque a gente preferiu no começo não fazer o delivery exatamente porque a gente sabia que ia bombar, que ia dar movimento e a gente ia travar. Mas a gente tinha programado, tinha sacolas, pelo menos. Sim, pelo menos as sacolas. Na verdade, a de gente entrega ia abrir tinha. com o delivery. A Renata, esse foi um pontual Isso, da Renata, ela falou, não faz delivery agora, vocês vão Não morrer. vão conseguir e tal. Não vai dar certo. E Eu não falei, ia não, mesmo. beleza, graças a Deus ela falou isso, uma equipe nova, que não conhecia o processo, a gente estava aprendendo, enfim. E aí a gente tinha sacola real, a gente não tinha embalagem, e aí sentei eu e o Glauber na quinta noite e falamos, cara, vamos fechar o restaurante. Eu acho que a gente foi o primeiro da região que fechou. Não, Na na sexta-feira eu fechei o açaí, né? Na época ainda tava com açaí. E a gente fechou o restaurante. Foi Cara, eu não sei de algum restaurante que tenha fechado. Nesses primeiros dias, assim. Não. Porque ainda era começo, né? Porque aí na Era um medo, segunda-feira, na verdade, na segunda-feira, na terça-feira o Dória se pronunciou, falando que na semana seguinte ia fechar. E a gente falou assim, não, já vai ficar fechado. Já fecha, vai abrir, pra quê? Já não tá vindo ninguém. E, cara, foi. Se algum lugar que abriu naquela semana vendeu mais que 10 pessoas, é mentira. É mentira. Assustou todo mundo. Porque tava muito assustador, né? Ninguém sabia realmente o que estava vindo. Era muito começo mesmo. Não lembro exatamente, mas foi bem. na China... Já estava na Itália. Na Itália. Foi quando Aquelas estourou mesmo. cenas bem Porque pesadas na TV. começou em janeiro, né? Começou a aparecer aquele burburinho. isso, China, aí fevereiro, março na Itália. E aí foi o que isso. vocês fizeram? Fechou. Cara, Como que vocês superaram? ainda a gente pagou a folha de funcionários que a gente manteve, né? Graças a Deus na pandemia. Do governo, né? Não tinha só saído saiu nada. no mês seguinte. Não entrou pro modelo de entrega? Aí na sexta-feira a gente abriu o delivery. Ligamos na agência e falou, o negócio é o seguinte, a gente vai começar a fazer delivery na sexta. Não, na sexta a gente não... No outro dia. No outro dia, a gente abriu o delivery no outro dia. Então tá. Na Esse aí eu já quinta, não- na quinta que foi esse movimento, a gente já falou, não, vamos fazer. Tá. Compramos uma bag de motoqueiro, arrumamos um cara, e vamos comprar esses isoporzinhos que dá pra gente fazer e vamos tentar. Beleza, primeiro dia deve ter sido 3 entregas. Ninguém sabia o que a gente fazia, não tinha aplicativo, não tinha nada. Na época nem tinha o iFood, mas nem só. Mas era tava bem começando ainda, né? Não tinha, a gente nem tava em aplicativo porque não tinha delivery. E aí começamos. Aí, beleza, cozinha, basicamente a gente tinha 5 funcionários na cozinha na época. 5. 5. A cozinha ficou trabalhando, porque a gente abria todo dia à noite normal. E mais uns 17 que a gente tinha, ou 20, alguma coisa assim, não lembro exatamente. A gente bancou ainda esses 10 dias, 10 dias, porque daí parou no dia 20, bancou esses dias. Depois, se não me engano, dia 4 de abril, que saiu alguma coisa do governo. E a gente... Que podia fazer. Só que era aquela loucura, você não sabia como que ia funcionar, se tudo ia muito ter. novo, né? Se era 20%. Era tudo assim, na semana seguinte. Então o cara ia lá na semana, vai ficar fechado ainda essa semana, que vai vir, semana que vem a gente tem. Vai falar de novo. Aí você ficava assim, semana inteira, né? Aí tinha uma semana, vai continuar fechado, e na outra semana a gente conversa de novo. Falei, gente do céu. Foi tudo muito novo para todo negócio mundo. Não tinha E aí chegou uma época que não tinha mais volta. Sim. Assim, não tinha tendência, não tinha. Você falava, o cara vai falar, e daí? Mas não vai voltar, né? Não vai voltar. E a gente lá, delivery. Foi basicamente 4 meses, né? Abril, maio, junho, julho. A primeira leva foi mais. A Não primeira... voltou em agosto? Não lembro exatamente. Mas enfim. Foi bem ruim. Foi pancada e era assim, o governo acho que deu 4 meses naquela assistência e a gente não mandou nenhum colaborador embora naquela época. A gente manteve, e óbvio que... Cara, teve desligamento por pessoas outra pedirem coisa, desligamento. Foram 2 pessoas. Não que a gente desligou Agora, por não conseguir manter. Mas a gente segurou todo mundo e... a gente... E era uma decisão difícil, porque a gente falou assim, ou a gente manda todo mundo embora e
assim, teoricamente, lógico que a gente não tinha caixa, porque a gente Tinha abrir. acabado de começar, né? Sim. Mas assim, hoje manda todo mundo embora e fica com o pouquinho de dinheiro ainda que você tem para ver o que você vai desfazer depois. E aí você perde todo o treinamento que você deu, porque depois esse pessoal vai ficar livre no mercado. Quem que verdade. volta? Quem que não volta? Né? E aí a gente falou assim, a gente fez um investimento, a gente confia nessas pessoas, vamos ter que segurar. Aí a gente segurou até o governo... Não vai durar mais de um mês, né? Isso daí é louco. Mais de um mês não vai durar, não tem como. Já passa, vem alguma coisa. Durou 5. Mas foi um momento bem difícil para todo mundo. E aí durou 5. E aí voltou restrição, 7 horas da noite, tem que fechar às 7 horas da noite. Cara, a gente abria 6. Aí começou a abrir, aí a gente não abria, quando era até às 7 a gente não abria. Dava, né? Não aí faz quando sentido. permitiu até às 8, a gente começou a abrir às 5h30 e 7h30 a gente já tava mandando a conta na mesa dos clientes, assim. E aí o cara, não, mas quero ficar um pouco. Cara, não posso. Eu não posso te atender Tomava mais. multa porque mesmo, você é né? multado, não sei o quê. E aí depois foi para as 9, aí, enfim, foi melhorando até chegar em dezembro. Aí todo mundo Aí sortaram o Réveillon, barco. tudo, não sei o quê. Aí depois janeiro de novo. Fevereiro, né? Janeiro, fevereiro. Fechou de tudo de novo, vai, não sei o quê. E vai embora, né? Tipo, aí esse aí ficou um pouco menos, acho que aí voltou em maio, né? Eu acho que foi menos tempo. E aí, mesma coisa, aí volta atendendo até as 8, até as 9. Só que aí já não tinha mais governo, né? Aí já não tinha mais. Aí teve Cada um por si. Aí não teve mais governo. A gente E aí a gente também segurou todo mundo. Segurou todo mundo, né? E E passado depois? esse momento, pode perguntar. E depois desse momento de pandemia, como que foi o retorno? Cara, acho que a primeira coisa de tudo é que a gente aprendeu muita coisa, né? Com toda a dificuldade que a gente passou e com toda a tragédia que foi, né? Porque, pô, muita gente perdeu, Sim, né? Muita entes gente próxima, queridos. difícil, colaboradores No nossos final, pra perderam. gente, hoje, eu olho pra trás e falo assim, foi ok, entendeu? A gente aprendeu uma lição de resiliência empresarial só. Né? Sim. Entendeu? Lógico, né? Tipo, é o que eu falo, a gente conhece pessoas que se foram, né? Mas tem gente que sofreu muito mais. Teve gente que não conhecia uma pessoa, tinha gente que era parceiro da pessoa. Era pai, mãe, irmão, entendeu? Sim. E isso eu tô falando no nosso meio, tá? Sim, sim, lógico nosso que convívio, né? do nosso O convívio, né? próprio André foi, né? Da Renata. André foi. O André, eu lembro que foi uma baita de um... Ele já tinha diabetes e tal, Sim. acabou... não lembro se Internado passou. por Covid, aí ficou lá não e lembro. não sei o que, aí infartou Sim, e aí não voltou. Foi uma baita perda. né? foi. Foi muito triste. Mas assim, depois de tudo isso, a gente aprendeu bastante coisa. Eu acho que os clientes também deram uma... Foi assim, deu uma acalmada. Acho que foi... No final, quando voltou pra gente, foi voltando aos poucos, a gente foi aprendendo muita coisa, como lidar com as situações. A gente pegava bastante assim no pé dos colaboradores, deles fazerem o que era certo, de não virem... Pô, vai sair, vai na balada? Não é hora, cara. Fazer mais coisas de... Porque assim, a gente tem muito colaborador jovem, né? Sim. Pô, pessoal primeiro mais novo. emprego e tal, pessoal de 22, 23 anos. Lógico, tem um pessoal mais velho. O pessoal mais velho já sabia o lugarzinho dele ali na casa dele, com os filhos ali, fica Pessoal tranquilo, mora né? com o avô, mora com a avó. Mas o pessoal mais novo é um pouco mais difícil, né? Então a gente fazia até às vezes meio de paizão dos caras, falava assim, não vai, amanhã pode ser você, entendeu? Ou pior, você traz para isso para sua casa e como é que faz? E mesmo assim teve caso de contágio, né? Sim. tem Teve como, uma época né? que era muito, né? Não tinha jeito. Fazia exame, a gente até preferia, teve uma época que demorava muito e tal, a gente já fazia no particular, a gente bancou. Cara, a gente pagou muito, gastou mais de 30 10 mil exames. reais. Porque a gente preferia que o cara ou ele já ficava fora mesmo, ou ele para não Nem ter tinha nem contato. risco. O cara dava entendeu? sintoma assim, então vai lá e faz o exame. Já faz, traz a nota e tá tudo certo, entendeu? Porque pra família dele e pra gente também, pra evitar o contágio. Porque teve um caso no restaurante de amigo nosso aqui que teve que fechar. Porque pegou todo mundo, a equipe inteira. Não teve jeito, teve que ficar uma semana fechado. E depois de toda essa dificuldade que já tava passando, né? E não tinha conversa, pegou, tinha que ficar em casa, né? E a primeira, e lembrando também que assim, né? Uma coisa que tem que ser falada assim, a primeira fase da pandemia, ela trouxe esse negócio de empatia e tal, trouxe muito isso. Tá? A segunda fase já nem tanto, tá? Não, isso bem, a gente é bem claro de falar isso, não por mim, lógico, mas pelo momento do mundo ali e tal. Acho que o pessoal já tava, de novo isso e tal, e a gente... Ninguém aguenta mais nem financeiramente, nem mas era uma questão. Psicologicamente, né? Mas só que as pessoas afrouxaram, né? Mas a primeira fase a gente teve ações, por exemplo, da Ambev. A Ambev fez ação junto com a Stone, que é uma maquininha de cartão.
Cara, vendia para receber, o cara ir consumir sabe lá quando, e o cliente Venda comprava, futura, né? cara. Não, era assim, você comprava um voucher de R$50, a Ambev e a Stone bancava mais 50 para cada estabelecimento. E aí até você 100 ganhava reais. R$100 de voucher para gastar. Cara, e a gente, deu certo. Cadastrou. Colocamos para vender. No outro dia tinha vendido todos. Era 100 unidades, assim. É. Era 100 Aí unidades. depois deu 1 mês e meio, 2 meses, fizeram de novo e vendeu tudo de novo em um dia, assim, 2 dias. Então, assim, os nossos clientes, óbvio, ajudaram muito a gente. Sim. E na pizzaria do meu pai também ajudaram, entendeu? Os mesmos tipos de ação e tal. E os parceiros também, no primeiro momento, ajudaram muito a gente. Eu acho que tudo isso ajudou a gente a estar aberto, tá? Não foi fácil. Tá? A gente trabalhou muito, sofreu muito. Brigou muito. Porque a gente precisava que o negócio... Cada dia você tinha que pensar numa novidade, numa coisa nova, e como que Isso vamos fazer. desgasta. E se não vamos. Sim, inclusive na segunda etapa da pandemia, a gente começou a abrir no almoço, fizemos umas não era marmitex, mas era uma marmitex. Um prato executivo. Aí Prato toda semana executivo, tinha 2 pratos diferentes, entendeu? E cada dia você tinha que pensar numa coisa nova. E é produto novo. A gente chegou a fazer porção. A gente vende coxinha, vende bolinho da avó. A gente chegava a embalar a vácuo e, tipo, a gente vende para você fazer na sua casa. Carne fracionada. Fazer um kitzinho. A gente começa a buscar referência em kit de hambúrguer. Nossa, quanto que nós vendemos de kit de hambúrguer? A gente foi o primeiro de lençóis que fez isso. A gente vendeu... A gente vendia 4 hambúrguer, queijo para 4, bacon, pão. Entregava na casa do cara já só para ele fazer ali, porque ficava né, o cara com a mulher. Mas a família, pai, às vezes, também, com a mãe, né? e tal, Quatro. e não tinha o que fazer, pelo menos fazia um Os hambúrguer filhos, e tal. né? Cara, assim, a gente se mexia muito, né? A gente se mexe muito, mas antes era urgente. Né? Era vida ou morte. Eu acho que a pandemia era isso. Que empresarialmente a gente ganhou uma casca muito grande. Assim, hoje a gente poderia sobreviver a outras coisas do que a gente talvez não tivesse sobrevivido antes de abrir o restaurante. Né? Pegou uma pessoa que não sabia nadar e jogou no mar. Falou assim, você se vira, ou você colocou nada... o tubarão atrás ainda, né? Então não tem outra opção. Você se vira, vai. E eu acho que foi essa a maior parte. Assim. Foi sofrido, viu? Eu acho que eu envelheci uns 10 anos em um. Porque foi... Desgaste, né? Mundo, para lógico, tudo, mental, enfim. E pensando no pós, a reabertura e hoje, o que vocês falam do Austin, resultado pós-pandemia? Eu acho que, é que eu falei, a gente tem muito que agradecer aos nossos clientes, lógico, né? Porque os colaboradores também, porque eles são a expressão nossa ali, né? No dia a dia, né? Não sou eu que vou te atender, não sou eu que vou fazer sua comida às vezes, entendeu? Então, se eu não tiver o meu colaborador ali 100% fiel àquilo que a gente acredita, e o que a gente treina, ensina e traduz, também não faz muito sentido, né? O restaurante também não teria esse feedback aí que tem até hoje aí, bacana, né? E os nossos clientes fazem a gente crescer hoje, tá? O Leans, a ideia Lean surgiu de clientes de Leans que vieram para Lençóis e viram um restaurante e subiram na mesa do restaurante. Nossa. Porque eles era um campeonato de torneio de tênis e a gente conhece esses caras hoje que subiram na mesa, entendeu? Lá em Lins hoje, e surgiu muito por causa disso, né? Então, assim, se não fosse nosso cliente, nós não estaríamos lá em Lins hoje. Talvez estivesse em outro lugar, talvez, né? Mas não em Lins. E, cara, é uma grata surpresa, uma cidade muito parecida com Lençóis, que a gente luta todo dia também para transmitir os mesmos valores, as mesmas questões para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, tá? Para que eles voltem e se sintam confortáveis, enfim, a mesma coisa que a gente fez em Lençóis e faz todo dia, né? Eu acho que a retomada da pandemia, se não fosse por esse feedback dos clientes, por esse apoio dos clientes, eu acho que não teria mudado muito do que a gente já tinha antes, entendeu? Sim. Eu acho que a gente cresceu muito por causa disso, sabe? A gente sofreu, aprendeu, cresceu, fomos apoiados, né? E eu acho que isso se resume, no final, a ter uma loja nova no pós-pandemia. Sim. Um projeto de uma loja nova, com pessoas confiando no nosso trabalho. Vieram atrás da gente. Vieram né? atrás da gente. Porque fala assim, é o auge que a gente quer. E dos dois lados, né? Porque o nosso novo sócio, ele veio também como cliente.
Primeiro ele era cliente, Ele né? era, fora de ser amigo nosso, mas ele era cliente. Ele basicamente viu, ele passou pela pandemia, ele era consumidor na pandemia, né? E logo que acabou a pandemia, sei lá, 6 meses depois da segunda, que daí realmente deu uma Acho que nem antes, né? Até antes, né? Logo na retomadinha ali da segunda. Eu lembro que tinha restrição. É verdade, e a gente ainda estava no restaurante. É verdade. Um dia ficamos até mais tarde. E aí ele e o Vitor veio atrás da gente também como cliente. Ele viu que o negócio era bacana, ele era consumidor, ele via qualidade naquilo. E então, aí, tanto a expansão da parte de ir para Lins, que veio uma pessoa de lá aí ele como se cliente, tornou sócio, né? E logo depois apareceu o Lins. Entendeu? E a gente, uma sequência de coisas boas, né? Pena que ele não pôde estar aqui hoje. Um abraço, Vitor. É um prêmio, né? Assim, o que eu sempre falo assim, nós fomos premiados, né? Porque o apoio que a gente teve e tem até hoje em Lins, das pessoas que acreditam no nosso trabalho. Ter uma pessoa que se torna sócio da gente também no momento de... Porque, assim, é muito fácil de abraçar no momento de glória, né? Agora, abraçar quando você está num momento difícil... Né, e acreditar no momento difícil, tem que ser uma pessoa que realmente acredita no projeto e que sabe que aquilo que vocês estão fazendo é uma coisa honesta e dedicada, né? Acho que é muito disso, né? E o que diferencia o Austin de outros restaurantes, na opinião de vocês? Como empresário, enfim, como donos? Perdão. Eu acho que é difícil essa pergunta porque... Eu acho que eu vou falar sobre a gente, né? É difícil falar sobre o que a gente tem muito é muita dedicação, muito amor pelo nosso negócio. A gente tá lá, cara. Às vezes muito amor. Muito mesmo. Muito mesmo, entendeu? Sofre bastante por tudo que acontece, assim. E acho que é isso, cara. Acho que o principal de tudo é a dedicação, é estar envolvido com a equipe, seja... Né? A gente não é onipresente, a gente não tá em Lins todo momento, mas, cara, toda semana tem algum dos donos lá. E nem mais em Lençóis, né? E nem mais em Lençóis, porque não consegue, né? Então, a gente tem os gestores lá, tem os gestores aqui, tem a equipe, a gente, como eu disse, tem as reuniões, a gente conversa, né? Então, e toda semana tem alguém lá. Então, assim, eu acho que basicamente é a nossa dedicação dos nossos colaboradores, da nossa equipe, e sempre tá tentando fazer alguma coisa diferente, fazer uma coisa com carinho, com amor. Acho que basicamente é isso. Entregar para o cliente um negócio que seja... Que ele perceba a nossa dedicação. Né? O colaborador ele é treinado, dá para perceber que ele é treinado. Né? Então, acho que basicamente é isso. A gente não contrata um atendente, por exemplo. Né? A gente chama... Nossos garçons a gente chama de atendente. A gente não contrata ele hoje e amanhã ele já está lá atendendo sua mesa sem conhecer nada. Ele passa por um processo, ele fica praticamente 30 dias em treinamento. Ele começa como sombra, que é o sombra, ele ficar junto com um atendente mais experiente. E depois ele passa por um treinamento de cardápio, de processo. Né? Então, aí depois ele faz uma prova de cardápio, ele faz uma prova de procedimento. Procedimento. Lógico que cada área tem uma questão específica. O atendente é mais aquele cara que está no front do... né? É mais difícil. A hostess é a mesma coisa. Caixa também faz treinamento de sistema e de como funciona. Sim. O bar também faz treinamento de bar. Cozinha, a gente tem até... A cozinha é um setor um pouco diferente, a gente acaba até contratando pessoas com um pouco mais de experiência, normalmente, porque é um setor mais crítico do restaurante. Mas eles também fazem minimamente acompanhamentos, né? A pessoa não chega lá e fala assim, tá aqui um risoto, pode fazer e vira as costas e vai embora. Né? Um padrão de qualidade. Tem algumas regras a serem seguidas, tem alguns manuais, ficha técnica, tem tudo, checklist, que o cara tem que preencher todo dia. Né? Às vezes não preenche, mas tem que fazer. Assim, ele já sabe o que ele tem que fazer. Né? E ele é cobrado por aquilo. Né? Se ele, sempre que ele não faz é quando dá algum problema. Porque é tudo muito ajustado. Né? Mas são coisas, né? Ser humano, cada um tem as suas demandas diárias. Né? Sim. Fala pra gente um pouquinho de projetos futuros do Austin, o que vocês têm de desenho, de desejo para o futuro? Desejo cara, é duro de desejar mais do que a gente já tem, né?
De verdade mesmo. Assim, hoje, porque quando eu vou falar isso, eu vou falar por mim, tá? Não vou falar pela instituição. Porque, cara, quando a gente abriu o restaurante, o Rafael sabe, a primeira projeção que a gente fez de venda. Você lembra do valor? O quanto que era? Lembro. E aí... Com o André ainda. Com o André. Com a planilha dele. Tá lá. Sabia que essa planilha tá no meu computador até hoje? Então. Sério. E assim, não usa, mas ela hoje, tá lá. hoje a gente tem isso, mais um pouco do que a gente imaginava. Sim. E ainda tem mais um restaurante, mais uma operação de cozinha, né? E isso é muito mais do que eu podia imaginar em 5 anos. Né? Abaixo de 5 anos a gente tem tudo isso. Temos 3 empresas. O Austin hoje são 3 empresas. Né? E eu acho que isso também dá um pouco de gás para a gente poder não pensar com mais calma. Né? Não é assim falando, então pode esperar. Não é isso, porque a gente sabe que as oportunidades elas têm que ser bem... Rápido, né? Você pega ou deixa escapar. Né? Mas a gente consegue analisar com mais frieza as coisas, porque para mim tudo já é tão bom na questão de realização profissional que é difícil de almejar muito mais do que isso. Né? Lógico, queremos ter mais unidades? A gente quer. É para isso que a gente trabalha todo dia. Eu trabalho para ter o melhor no meu restaurante hoje, nos 2 restaurantes e na nossa cozinha central. E eu trabalho para mais também. Por isso que tanto eu, tá? Às vezes a gente fala mas nosso, mas nesse momento, a partir de agora, já não é mais eu, agora coletivo, é nosso. Né? Eu, Rafa e o Vitor, a gente entra regularmente, 8h30 da manhã no serviço, e a gente fecha o restaurante. Tá? Então a gente começa às 8h30, às vezes às 9h, às vezes vai pegar o filho na escola, volta para o trabalho. Esse o nosso trampo. Vai até fechar. Né? Porque é necessário. Então, se a gente quer chegar mais longe, tem que se dedicar, tem que ir mais a fundo, tem que... a gente sempre fala, viver o restaurante. A gente vive o restaurante todo dia. Né? A sensação que a gente de fora mais perto vê, né? Que não é um simples negócio. Eles tratam com o coração mesmo. Né? Isso é perceptível para quem... Até para quem chega lá e não conhece vocês, é perceptível isso. E 2 semanas atrás, a gente fez a gente já tinha feito o menu degustação logo quando abriu e tal. E, cara, depois veio a pandemia e tal. E aí depois você começa a ficar mais com medo das coisas, né? Agora já, lógico, né? Voltando a condições normais e tal. Aí passou a abertura de Lins, que sempre é muito desgastante. Uma inauguração. A gente voltou a ter esses projetos, né? E a gente fez uma parceria com uma importadora e a gente fez um menu degustação, um jantar harmonizado. Então a gente fez um menu Uruguai, com vinhos do Uruguai, de uma vinícola Garçom, né, a vinícola Garçom, e com pratos tipicamente portenho ali, Uruguai, um pouco da Argentina e tal. E aí tem um vídeo lá do dono da vinícola e ele falava assim, as pessoas perguntam aonde eu quero chegar, né? E aí ele fala, eu vi isso 2 semanas atrás, o melhor da Garçom ainda está por vir, né? Então isso, na realidade, eu acho que meio que começou a traduzir do que eu imaginava do restaurante, entendeu? Para mim, todo dia o melhor do Austin está por vir. Porque o ontem já foi, cara. Tipo, já trabalhei ontem, se deu tudo certo, ok. Se deu errado também, já resolvi o problema, já aprendi. Se foi excelente, se foi nota 10, se foi nota 8, tudo isso eu já aprendi. Então, eu quero o amanhã. Hoje e amanhã. E hoje eu vou consertar e amanhã vai estar melhor. Eu acho que no final, no começo da conversa eu queria falar assim, a gente não sente em cima de problema. Por isso que eu acho que o restaurante está em uma crescente evolução. Né? A gente tem as reuniões semanais para a gente não sentar em cima de problema. Tá. A gente não choca ele. Né? Para virar um resolve, dá a diretriz de como resolver se acontecer de alguma maneira parecida, né? E a gente vai trabalhando sempre para melhorar. Então, assim, problemas que aconteciam antes, hoje não acontecem. Acontecem novos problemas. Mas, você sempre fala, é organizado, então. Tipo, o negócio já resolveu um problema, então vamos pro próximo. Resolveu vai pro próximo. A gente fala muito isso com os gerentes, né? Que, não vem com o mesmo problema semana que vem, porque aqui esse daqui já está resolvido. Né? Vamos trabalhar o outro. Então, se eu puder desejar alguma coisa maior pro Austin, é que, cara, ele continue sendo com
1, 2, 3, 10 unidades, não importa, que ele continue representando alguma coisa de verdade na vida de quem trabalha, que a gente pode ajudar. O meu colaborador vai usar a gente como meio de crescer na vida, de ter oportunidades maiores depois no futuro, e que ele lembre com carinho da gente, que o nosso cliente lembre com carinho da gente. Eu acho que é o que eu quero da gente para sempre, é isso, sabe? Se um dia eu perder isso, eu acho que eu posso ter 100 restaurantes, entendeu? Eu não pode perder essa essência. Para mim não vai funcionar não faz mais. mais sentido. Não faz sentido nenhum mais. Eu acho que hoje vocês já atingiram isso, né? Óbvio, até porque vocês ganharam o Prêmio Imagem. Então, eu gostaria de também saber a sensação de vocês de terem ganhado esse prêmio. Mais uma vez, né? Segunda vez? Segunda vez. Desde que... Segunda. porque, na verdade, depois que a gente abriu, não teve mais prêmio por causa da pandemia. Né? O ano passado foi. Mas, enfim. Eu acho que pra gente é sempre um orgulho, né? Ser lembrado pela cidade que você trabalha, que é a nossa cidade de criação, né? A gente viveu aqui, basicamente. Nem eu nem o Glauber somos nascidos aqui. Eu sou Macatuba, o Glauber é americano. Mas Macatuba está de brincadeira, né? eu sou de fora, você não. Eu sou de fora. Não, mas eu sempre morei aqui, nasci lá só por causa da maternidade. Eu nasci em Americana, mas estou em Lençóis, acho, desde os 2 anos de idade. Mas eu me considero daqui, não importa. É só que tá na certidão lá, mas eu sou Lençóis. Enfim, pra gente é óbvio que é um orgulho, né? Cara, a gente sabe o quão séria é essa enquete, né? Esse prêmio, o quanto eles trabalham com seriedade, com ética, com clareza. Sim. Né? Não é um prêmio que o cara te liga lá e fala, você ganhou aqui, tá aqui, não tem nada. Sabe? A gente já vê muita coisa por aí. Agora em Lins, a gente também tem outras coisas que acontecem. A gente sabe que o prêmio aqui é sério, não tô querendo desmerecer nenhum outro, pelo amor de Deus, não é isso. A gente tá falando do Prêmio Imagem hoje, obviamente. Tá? A gente sabe que o trabalho é sério e pra gente é importante ser lembrado. Com certeza, né? Não tem... É um orgulho, né? A gente sabe tem muito restaurante bom em Lençóis. Tem muito restaurante legal. Isso é bom frisar, tá? Porque às vezes parece que quando a gente fala de o que te difere dos outros e tal. Cara, aqui em Lençóis, além de ter amigos, e eu não sou... Cara, essa é uma coisa que eu não sou, é puxar saco. Nossa, uma coisa que eu detesto é fazer média com o pessoal, assim. Lençóis é um ponto, sim, de excelência em restaurante. Comparado ao que a gente tem na região, Lençóis não deixa nada a desejar, nem para Bauru, nem para Jaú, nem para Barra Bonita, nem para Botucatu. Você vai ter lugar muito bom em Bauru para ir também. Você vai ter muito lugar bom para ir em Jaú, e em Botucatu, e em Lençóis também. Então, lógico, cada lugar tem uma particularidade, né? Mas eu sou defensor assíduo de Lençóis e eu sinto muito orgulho de ter feito tudo que nós fizemos aqui por Lençóis, inclusive até gerar o impacto que a gente gerou, porque a gente sabe que onde a gente passa, inclusive em Lins, hoje a gente está lá e a gente sabe que gera algum impacto. Movimentou o mercado, né? Entendeu? As pessoas se mexem, né? Todo mundo se mexe. Por quê? Apesar de erros e acertos, as pessoas elas veem a gente como alguma referência. Porque a gente estudou, a gente se dedica, a gente vive o restaurante, outros também vivem. Claro. Né? E como a gente pega ideias e questões de outros lugares, eles também podem absorver coisas nossas e que está tudo certo, entendeu? Sim. Eu acho que para Lençóis, nesse caso aqui, Lençóis, como é que fala? É uma crescente, entendeu? Então você tem, cara, diversos restaurantes aqui em Lençóis, você pode ir tranquilamente, que você vai ser sempre bem atendido e vai ter comida boa. Sei bem disso, eu engordei 10 quilos depois que eu cheguei aqui. Então, é muito bom. E aí, uma pergunta que, apesar de uma trajetória curta, como vocês falaram, né, mais especial e diferente, se vocês pudessem voltar lá atrás, o que vocês mudariam? Desde lá de 17, que vocês começaram, 16, a trocar ideias de planos? Olhando hoje é a nossa estrutura, né? Queria uma estrutura maior, né? Se você pudesse voltar no tempo, já começaria... Queria ter um estoque maior, viu? Mais ousado, né? Porque eu acho que eu não tenho, de verdade mesmo, eu não tenho arrependimento nenhum do restaurante. Eu acho que
tudo que a gente passa e vive todo dia, eu acho que é crescimento, sabe? Tanto pelos acertos quanto pelos erros. Mas a questão estrutural a gente sempre aprende, né? Em termos de estrutura, eu posso falar 1000 coisas, né? Já mudou, inclusive. Sim, em termos de restaurante mesmo, assim, de verdade, do fundo do coração, eu não mudaria nada, porque sei lá, da primeiro dia que eu conversei com o Rafa, falei assim, beleza, vamos ter um negócio, mas eu quero um negócio diferente do que eu já tenho. Sim. Né? A gente tem que buscar alguma coisa que eu não tenho, né? Para ser diferente, para ser melhor. Desde quando a gente conversou com a Renata e ela ajudou a gente a montar a questão estrutural do restaurante, algumas mudanças ali e tal, com o André. O que eu falei, eu sou muito grato às pessoas que entraram na nossa vida, até as que passaram muito rápido, entendeu? Fazem parte, né? Eu posso falar que assim, já passou no restaurante lá, uns 40 colaboradores, assim, contando os que estão hoje lá. Eu lembro de cada um e do dia que a gente fez a entrevista, que a gente tinha 320 pessoas na porta lá do restaurante, lá, e a gente entrevistou as 320, e aí depois a gente fez uma segunda rodada com 100 e poucas, e depois a gente fez uma rodada com 50. Cara, esses 30 que a gente contratou na primeira leva, eu vou falar a entrevista de cada um, se eu não participei foi de uma só, e eu sei o nome, eu sei as dores e eu vi crescimentos, vi derrotas também ali, mas eu sorri, chorei nas entrevistas, sorri, chorei no dia a dia do restaurante, sofro, eu sou mais sisudo, mas eu acho que talvez o que mais se compadece assim, no final das contas, porque na realidade eu tento ser muito... eu quero que todo mundo fique para sempre no restaurante. Todo mundo que entra, eu quero que fique lá. E isso, lógico, que se estende a todos os personagens que fazem parte do restaurante. A gente sabe que isso é impossível, mas gostaria que fosse verdade. Isso queria que a mesma equipe, desde o primeiro dia, estivesse até hoje com a gente. Não foi possível. Então, a gente luta por essa que está hoje. E amanhã, se não for possível lutar por essa, a gente vai lutar por outra. Né? Sim. Eu não mudaria nada. Eu também não vejo nenhum tipo de mudança porque, cara, é tão gostoso a gente aprender com o viver do negócio. Se eu fosse mudar, porque assim, realmente, estrutura mudaria talvez uma coisinha, outra ali, a cozinha talvez seria maior aqui em Lençóis, porque lá em Lins a gente aprendeu e é muito maior e se roda melhor, tem mais espaço para estoque, sabe? Mas basicamente, cara, o gostoso do negócio é essa vivência mesmo, é o erro, é o acerto, é a correria, é aprender a melhorar como pessoa também, cara. Eu tenho certeza que eu evolui muito assim nesses últimos 4 anos como pessoa, como lidar com o próximo, como conversar com as pessoas. Eu não digo nem como com cliente, tá? Porque no cliente, ali no hotel, eu já tinha muito contato com o cliente, roda-se muita pessoa, né, e tal. Mas com equipe, assim, sabe? Foi totalmente diferente, por ter exatamente isso. Muitas pessoas que passaram e vão trazendo coisas novas. O Glauber me ensina todo dia. O Vitor, depois que ele entrou, cara, eu sou muito ansioso, eu sou muito explosivo no meu jeito. Então, assim, basicamente, eu não mudaria nada, porque a minha evolução já ela tá sendo importante. Então, eu quero mudar daqui para frente. Sim. Eu quero ser melhor para frente, mas para trás talvez é isso. Uma estrutura, uma coisinha, um detalhe. A chopeira, a gente já teria duas pré-congeladoras para não esquentar o chope no primeiro sábado, tudo né? estrutura, né? Mas basicamente é a estrutura. Parece até bobo, né, querer falar disso, mas assim, eu vou repetir. A gente teve tanta gente maravilhosa na nossa vida e eu não tenho como não agradecer, lógico, a Deus por tudo isso. Eu agradeço até, às vezes, pelas brigas que a gente tem, porque faz você dar um passo para trás, repensar situações, fazer, não posso continuar fazendo isso desse jeito. Não dá, entendeu? E eu acho que essas pessoas que passaram pela nossa vida e ainda vão passar, eu só tenho que agradecer, entendeu? Eu não tenho nada mais assim. Basicamente é isso, e acho que salientar, inclusive, um passo que a gente deu até adiante das necessidades que a gente tinha, que é a cozinha central, né? A gente
para quem não sabe, acho que vale tocar um pouco nesse assunto. Hoje a gente tem uma cozinha central, é a nossa terceira empresa, então a gente tem realmente 3 operações, né, no Austin. Tem o Austin Linhos, o Austin Lençóis e a TPL Foods, que é uma indústria de alimentos, né? Então 95% dos produtos que a gente tem no restaurante de comida, tá? Lógico que bebida não, que compra-se de fornecedores, mas 95% dos produtos, seja uma carne, uma porção, molho, sobremesa, eles são produzidos todos nessa empresa e são todos embalados, congelado rapidamente, né? Tem ultracongeladora, tem vácuo, tem nutricionista, tem qualidade, tem então assim, que assim, é importante frisar que assim, todo restaurante tem uma pré-operação, todo restaurante num nível aceitável de crescimento e de estrutura tem uma pré-operação, tá? Essa pré-operação a gente chama de pré-preparo, que é o pessoal que vai lá de manhã, normalmente, no nosso caso, tá? Que é um restaurante normalmente noturno, ele vai e ele pega uma demanda e fala assim, tipo, o cara tem que fazer, tem 20 chorizos e precisa produzir mais 50. Então a pessoa vai lá no estoque e tal, e produz os 50, já sela vácuo, etiqueta e tal, tá tudo certo. Então ele já produziu o chorizo que foi solicitado. Pode ser que no sábado peça mais 20 para terminar a semana. Então, assim, tem essa demanda diária, né, de produção. Então, faz molho, moe carne, corta carne, padroniza, faz porção, a coxinha feita à mão, a pessoa vai lá e faz a massa enquanto está cortando. Aí depois é a pré-operação, todos fazem. Para não chegar na hora, lógico, fala assim, vou fazer uma coxinha. Então tá, então tem que pegar a massa e vou modelar e vai demorar 1h30 para ser a porção de coxinha, né? Para não acontecer isso, então tem essa pré-operação. Todos os produtos congelados, etiquetados. Quando apareceu o Leans, a gente que fala assim, a gente erra e acerta às vezes sem saber e às vezes é muito tentativa e erro, né? Sim. Fala, como é que a gente vai cuidar de produzir as coisas no padrão? Se a gente está aqui em Lençóis, ou a gente vai estar em Lins, como é que a gente vai cuidar daqui? Como né? que eu vou coordenar o padrão, não sei nada então, da cozinha. Então aí um vai ficar olhando lá e aí não vai seguir a receita, não vai saber as etapas. Não é todo mundo que entende de tudo da mesma... A gente é sócio, mas eu fiz gastronomia por causa do restaurante. Eu nunca sonhei em fazer gastronomia na minha vida e fiz porque abri o restaurante e senti a necessidade. Então, não sou um chefe de cozinha, sou um cozinheiro proprietário. Então, entendo de processos, como todo mundo deveria entender e saber. Só que a dinâmica do restaurante consome tempo do Rafael, por exemplo, no financeiro. Né? E ela não consome tempo meu no financeiro, ela consome tempo meu na produção. Então, diante desse desafio, a gente falou assim, vamos abrir uma cozinha central. Beleza, vamos abrir uma cozinha central. E aí começou o zero da cozinha central. Né? E agora, como é que faz? Quase e Lins construindo também, naquela loucura. E agora, como é que faz? Não sei, nunca vi uma cozinha central. Vamos atrás. Vamos atrás. Aí a gente conheceu o Vitor, tinha um amigo que já tinha uma cozinha central já em produção, em atividade, mas com menos produtos, né? A gente tem uma gama muito grande de produto para ser produzido, né? Mas já deu uma boa ideia de organização e de sistema, só que a gente precisava de mais, né? Então a gente começou a ir atrás. Aí chega uma hora que cozinha central é meio o ouro dos lugares, né? É o nosso ouro também hoje. Então, como é que você entra no ouro do cara para saber como é que é, o que equipamento que ele usa e tal. Então a gente foi aprendendo sozinho e na raça e tentativa e erro. E hoje, né, depois de quase 1 ano de operação da cozinha central, né, bem claro, dela full time, fora do restaurante, fora da estrutura do restaurante em outro local, hoje a gente tem um calendário de produção. Tipo, antes a gente fazia ainda por demanda e até a gente começar a entender, e aí de repente a gente entendia que por demanda também não dava certo, aí tinha que gastar mais dinheiro para comprar estoque e deixar as coisas prontas para a produção, e tudo é muito novidade, porque a gente tem restaurante, a gente não vem da área industrial. Sim. O Vitor vem e ele ajuda muito a gente nessa parte, ajudou demais na formatação das coisas, principalmente organização da linha de produção e tal. E, cara, a gente investe, a gente abriu um restaurante e abriu um segundo restaurante ao mesmo tempo, praticamente. Maquinário, né? E investimento pesado, para quê?
Isso é real, para garantir qualidade e padronização para o cliente, lá na ponta. Entendeu? Porque se ele vem hoje e ele come um produto e não é o mesmo produto que ele comeu no outro dia, tudo bem, ele até volta. Mas se na outra vez que ele voltar já é um outro produto, aí, cara, aí você perdeu esse cara, você não vai ter mais ele. Desde o início essa foi uma preocupação nossa, né? Da apresentação, sim. padrão, ser tudo igual. Se você vier, tem o site, né? Que é o cardápio digital que a gente, as fotos que a gente usa. Todas, elas são reais, é aquilo ali mesmo. A gente bate muito nisso. Se a gente vê algum detalhe, a gente fala, peraí, vou ter que mudar essa foto porque esse molho já não vai mais nessa porção, então não é mais... Mudou a apresentação do macarrão, então vai lá e bate foto. Vamos fazer a foto. Isso é muito E a preocupação com o Leans era exatamente essa, da gente padronizar mesmo, porque muita gente que ia conhecer a gente lá já conhecia o restaurante. E o que a gente quer é isso, que você vá lá ou você vá aqui e você consuma o mesmo produto, com a mesma qualidade, com o mesmo sabor, com a mesma apresentação. E a Cozinha Central, ela trouxe uma coisa pra gente que a gente até não imaginava isso antes, cara. Ela melhorou processos, entendeu? Sim. A gente hoje tem processos muito melhores por ter a estrutura da Cozinha Central separada do restaurante. Porque antes, o restaurante, o pessoal entrava às 4. Trombava, né? Um com o Cara, outro. chegava a hora na cozinha que tava o pré-preparo e a cozinha junto, porque o pré-preparo tinha que terminar de fazer as porções e às vezes não dava tempo. E o cara tá lá já abrindo o restaurante e o cara da cozinha, do pré-preparo tá lá finalizando alguma coisa, entendeu? Então, hoje não. Hoje a gente tem todos os produtos padronizados. Cara, é muito raro de ter algum problema de padronização. Lógico que a parte animal é complicada, porque animal é animal, né? Não tem como você padronizar o animal lá no pasto, né? Como diz o seu amigo Dorinho, não é parafuso. Não é parafuso, né? Mas tudo que a gente pode padronizar, a gente consegue, a gente tenta e vai melhorando o processo para padronizar, para que ofereça no final da ponta a mesma experiência que o cara vem aqui, ou vai em Lins e futuramente vai em outros lugares, ele vai ter a mesma experiência, tá? Então, vai ter o Oktoberfest? Ah, legal, Oktoberfest. O mesmo prato que é feito em Lins vai ser feito em Lençóis do mesmo jeito, né? O jantar harmonizado é um exemplo. A gente fez aqui e na outra semana fez lá em Lins. Mesma coisa. E tudo produzido, assim, com grande parte na cozinha central e grande parte na cozinha de finalização, que a gente chama agora a cozinha de finalização do restaurante, a cozinha central de produção, né? Então, todos os produtos ainda são feitos à mão. Não muda nada, né? Não existe uma máquina que você joga farinha, joga o peito de frango ela cru junta tudo e faz o bolinho no final. E sai a coxinha, entendeu? Mas não existe isso. Produção, ainda é tudo igual. A única coisa que muda é velocidade. Então a gente consegue ter bancadas que a pessoa só vai empanar. E padronização. Isso. E cada item é pesado, cara. Nossa, é uma doideira. É muita pesquisa, é isso, né? Tipo, vamos comprar uma máquina de porção, mas existe. Como é que funciona? Quantas porções a gente tem no nosso cardápio? Tem 6. Mas quantas ela faz? Não adianta eu comprar uma máquina de coxinha. E as outras 5? Vou resolver o quê? Gastando um alto investimento para ela fazer um tipo de porção? Então vai em São Paulo, pesquise, vai nas lojas, leva as coisas para testar. Né? Vai comprar um forno combinado. Pô, vai resolver? Vai resolver um problema. Tá, quanto custa o forno combinado? 100 mil reais. Então deixa esse problema aí por enquanto. Vai resolvendo do jeito que a gente tá resolvendo. Né? Continua resolvendo do jeito que tá resolvendo. Mas vai resolver 2 agora. Vai ganhar tipo o triplo da velocidade. Então se torna ser um investimento. E aí é necessário e vai ter que ser feito, entendeu? Então a gente é muito desse jeito. A gente não sente em cima do problema e deixa lá chocando até virar um galo, né? A gente vai tentar resolver. Eu acho que era isso. Só queria salientar, porque acho que pouca gente sabe da Cozinha Central, né? Que a gente deu esse passo assim e a gente tem muito orgulho disso. Né? Então, eu queria falar um pouco mais sobre ela. Mas acho que basicamente muito é bom, isso. parabéns. Parabéns pelos 3 empreendimentos que está sendo um sucesso. E gratidão por terem vindo, né? Com por certeza. aceitar o convite. Imagina. A pergunta que não quer calar qual que é? Se eles vão estar lá, né? Dia 21 de outubro. É provável, né? Não, alguém vai estar. A gente tá nessa loucura e aí eu falei pro Cris, reserva 4, mas podendo virar 6 ou 8, mas a gente vai conversando, porque tá difícil, algum dos 3 vai para receber o prêmio lá, com certeza. A gente não sabe quem ainda. Se der para ir os foi 3 e as mulheres e tudo mais, fui eu. Mas a gente tinha acabado de abrir em Lins também, era impossível. Não era impossível ir todo mundo. Agora esse ano já tá um pouco mais palpável, né? Tem equipe já rodando e tal. Por favor, façam uma forcinha, hein, gente? Não, com certeza. Sim, Vamos ver. Estaremos lá para aplaudi-los. Opa.
Obrigado. Bom, é isso. Obrigado pela presença de vocês. Como sempre, eu tô acostumado aqui no dia a dia a aprender com eles, mas é muito bom ter vocês aqui no prêmio, né? Então, parabéns mais uma vez e obrigado. Pela presença aqui. Obrigado Muito vocês obrigada. pelo convite. Né? Desculpa ter alongado um pouco aí. Imagina. Mas a gente deu uma resumida. Obrigado. Pro final aí, né? Tá tudo certo. Tranquilo. Imagina, Só agradecer, obrigada. Obrigado, gente. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, por favor, se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo.